Olá, esse tutorial tem por objetivo fazer um resumo. Primeiro eu agradeço a todos que estiveram junto comigo nesse curso de Fundamentos e Práticas da Matemática para ciclo 1 e 2. Então tudo que eu falo é com base nos parâmetros curriculares nacionais. Claro que passei materiais mais amplos para se estudar, mas esse vídeo eu tento resumir o que cada bloco de conteúdo, o que deve ser passado em cada bloco de conteúdo nos seus 2 primeiros ciclos. Olha só, números e operações. No primeiro ciclo, lembramos, a criança ela chega na escola, falando de primeiro ciclo, ela conhece seus dedinhos, conhece até o 9, ela conhece as unidades. Então, vocês tiveram os tutoriais explicando como trabalhar as operações matemáticas utilizando as unidades, até chegar naquele sistema posicional onde a criança percebe que se colocar um número na unidade, ele tem um valor, mas coloca aquele mesmo número na dezena, ele já não é aquele número, ele representa a dezena. Por exemplo, 2, ele colocado na primeira casa a contar da direita é o número 2. Os 2 colocados na segunda casa à direita, ele é o número 20, representa 2 dezenas. Na terceira casa a contar da direita para a esquerda, na terceira casa ele representa centena. Então eu estou falando de 2 centenas, o número 200, e assim por diante. Então, tudo que é número inteiro, quanto mais você explorar nesse ciclo 1, chegando nas dezenas de milhares, o número 10 mil, 20 mil, centena de milhares, milhões. Pessoal, é importante o nosso aluno saber fazer a leitura dos números. Tem muita escola preocupada apenas com a operação, com a tabuada no ciclo 1 e esquece da leitura do número. Então, espero que nesse ciclo 1, esse aluno ele saiba fazer a leitura de unidade, dezena, centena e milhar, até chegar no número 999. Aí, no ciclo 2, você amplia isso, passando a trabalhar não só com esses números até 1000, mas com números que vão além, milhões, bilhões, fazer a leitura de números grandes e mais. Nesse momento, estou falando de terceiro ano, é o momento de introduzir, terceiro, quarto ano, é o momento de introduzir os números decimais, ensinar para eles os conceitos de moeda, o conceito de centímetro, relacionar centímetro com porcentagem, com números, com divisão por 100. Então, esse é um momento ideal para relacionar milímetro com miligrama. Então, esse tipo de conceito é necessário que se trabalhe no ciclo 2. As operações, principalmente, aí você está falando da divisão, que é a operação inversa da multiplicação, que não é nada mais, nada menos do que a representação de soma, ok? Vamos lá para o próximo parte. A próxima parte. Grandezas e medidas. Ciclo 1 de grandezas e medidas. Eu coloquei aqui. Ciclo 1, vocês podem perceber. Tirando números e operações, aqui nesse momento, grandeza e medida é um momento de observação. O aluno ele não tem que ser recheado desse momento de conceitos matemáticos. Ele tem que aprender a observar o mundo que está ao seu redor. Entender o que é maior, o que é menor, o que é mais pesado, o que é menos pesado. Estou falando de grandezas e medidas. Você fala de maior ou menor, automaticamente vai estar trabalhando o quê? Medida. Você está falando de peso, mais pesado, menos pesado, estou trabalhando o quê? Grandeza. Estou falando de uma grandeza que é a massa. Então, é o momento dele começar a perceber isso. Tá? E entender essa linguagem que aparece aí afora, gramas, dúzia. Só que ainda não é o momento de colocar problema matemático para transformar dúzia em grama em quilograma. Não é o momento ainda, não é necessário, ainda não é o momento necessário.
Esse é o momento de trabalhar conceito. Conceito, é pouquinho, é muito. 1 quilo é muito, 1 grama é pouquinho. Então, é o momento mais de observação. Já no ciclo 2, aí sim, eu parto da observação que eu tinha no ciclo 1 para agora ensinar conceitos. Chegar até o ponto de que 1000 gramas representa 1 quilograma, estou falando de unidade de massa. Trabalhar não só dúzia, mas como meia dúzia, 1/4 de dúzia. Eu estou trabalhando fração. É importante, eu estou falando de bloco de conteúdo, mas não é trabalhar separadamente. É introduzi-los de maneira a quando você está lá no ciclo 2 de números de operação, trabalhando número decimal, você vai trabalhar a unidade de medida, você vai trabalhar a grandeza. Naquele momento, é o momento em ciclo 2, você percebe que aqui eu dividi. No ciclo 2 é o momento de trabalhar as horas. Claro que tem aluno que é mais observador, ele no ciclo 1 ele já vai querer saber que horas que é. E aí, em cima do que o aluno está te pedindo, você vai passando, não tem problema. O que eu coloquei naquele material, e que é o que está no parâmetro curricular nacional, o aluno até o ciclo 2, ele precisa ter aqueles conceitos, mas agora, se ele terminar antes e você puder passar mais, fique à vontade. Então, grandezas e medidas parte disso. Resumo. Primeiro ciclo, mais observação. Observar o que está por aí. É mais, é menos. Ciclo 2 é ampliar e levar conceitos para a sala de aula. Já começa a questão diferenciada, tá, da matemática. Espaço e forma. No ciclo 1 é mais um momento de noção. Como no outro era observação, é um momento de noção, é a mesma situação. Qual tem mais espaço? Ou qual figura cabe mais Lego? Aqueles brinquedos que eles usam bastante. Ou com o Joãozinho, constrói o caminho até a sua casa. Você saindo aqui da escola, o que você faz para chegar até a sua casa? Ele vai começar a fazer umas garatujas, uns rabisquinhos. Aí você começa a introduzir um conceito de direita e esquerda que está muito presente. E ele vai começar a fazer, quando você mostrar as figuras para ele, figuras iguais, ditas iguais, ele vai começar a relacionar, por exemplo, eu mostrei uma figura do globo terrestre, eu mostrei uma figura da Terra. Ele vai falar, professor, essa figura não é a mesma de uma bola de futebol, que é o que está mais presente na vida dele. E esse momento de observação é importante. Observação da natureza. A natureza ela tem todas as figuras geométricas presentes nela. Então, é o momento dele observar. No ciclo 1 não é momento de passar conceito de área, perímetro, não. É o momento de observação. Já no ciclo 2, aí sim, você vai dar nome às formas, ele vai saber o que é um quadrado, vai saber o que é um retângulo, vai saber o que é um triângulo, vai saber o que é um cubo, uma figura em 3 dimensões. Ele vai começar a desenhar uma figura em 3 dimensões, tentando entender aquilo, tentando entender os conceitos que cabem ali dentro. Eu posso até dar uma introdução de volume no ciclo 2, ok? Então, a ampliação de ideia de direita e esquerda, chegando ali na geografia com leste, oeste. Então, é um momento dele aprender conceitos. Eu estou falando de ciclo 2. Então, parte da observação para o conceito. Isso sempre, tá? Tratamento de informação é uma parte muito boa. Os alunos, infelizmente, terminam o ensino médio muitas vezes sem entender tratamento de informação, que deveria ser trabalhado desde o ciclo 1. Afinal, no ciclo 1 você já pode trabalhar com ele. Tá fazendo um joguinho, alguém do joguinho está contando o ponto. Como ele vai contar o ponto? Ele vai começar a fazer risquinho. Quem fez mais ponto? Foi Joãozinho que fez mais ponto, ou foi Mariazinha que fez mais ponto. Mas como você sabe, ela tem mais risquinho. É um tratamento de informação, isso é ciclo 1. No ciclo 1 já está para começar a pensar em montar uma tabela como essa que eu coloquei aqui, de idade, quantos alunos tem 5 anos? Tem um aluno. E aí colocar as perguntas na sala, isso em ciclo 1 já. E qual o total de alunos na sala? Isso em ciclo 1, uma coisa legal.
Já no ciclo 2, é uma ampliação, perceba, que sempre no ciclo 1 você parte da observação do aluno. No ciclo 2 você começa a trabalhar conceitos, claro, contextualizando e levando para o dia a dia dele, senão a matemática passa a ser coisa de outro mundo. Então, chegou o momento de construir gráficos, ensinar ele a construir gráfico de tabela. Então, interpretação de média. Qual a média de idade aqui da sala? Probabilidade, conceito inicial de probabilidade dá para ser trabalhado no ciclo 2. Então, por exemplo, eu tenho chocolate lá. O chocolate tem 4 quadradinhos lá. 4 cubinhos de chocolate. Qual a probabilidade de eu pegar um dos cubinhos? Ah, professor, é 1 em 4. Ah, é 1 em 4, que é 0,25. Ele lembra do 25 centavos, que R$1 dividido por 4 dá 25 centavos. E aí ele lembra, mais para frente disso, quando você for para trabalhar com ele, porcentagem, que 0,25 é 25%. Perceba? Centímetro, porcentagem, essas relações têm que ser trabalhado com o aluno desde muito cedo. Então o momento do ciclo 2 é para ampliar essa visão dele no que diz respeito ao tratamento de informação. É o momento que ele levar jornal para a sala de aula com tabela, com gráfico, tentar interpretar problematizações, textos que envolvem tabela, que envolvem gráfico, tentar entender. Afinal, eles também estão num processo de alfabetização, e a alfabetização da matemática, a alfabetização matemática, não passa-se só pelo conceito de linguagem matemática. A alfabetização matemática, ela junto com a alfabetização da linguagem materna, vai fazer dele uma pessoa bem-sucedida na sua vida. Muito obrigado, espero vê-los novamente. Até o próximo!